Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mulheres Impacto, um podcast para você, mulher empreendedora que deseja crescer o seu negócio. Aqui compartilhamos histórias reais de mulheres reais com desafios, com superações. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que realmente é uma mulher de alto impacto e que construiu um verdadeiro império dentro da área da beleza e da estética. A Ana Paula está aí há mais de 19 anos, né, Ana, formada dentro da área da estética, 16 anos com uma clínica de emagrecimento muito conceituada aqui na nossa cidade. E hoje ela vai compartilhar conosco como foi essa trajetória, os desafios da trajetória, como é gerenciar tudo isso, um negócio, funcionários e ainda estar sempre em evolução. Então, Ana, seja muito bem-vinda, é um prazer gigante receber você aqui hoje. Obrigada, Simone, é um prazer imenso estar aqui contigo também. Que legal. A Ana também é minha mentorada, então, como já compartilhei com vocês, esse podcast, ele foi criado pensando nesse destrave, né, das minhas mentoradas. Sei que é um desafio, né, Ana, estar aqui hoje. Muitas das minhas mentoradas nunca gravaram um podcast, então é um momento seguro, onde estamos nós aqui e as câmeras, obviamente, para a gente poder, além de compartilhar e inspirar outras mulheres dentro do empreender, também romper algumas barreiras, né, da exposição, da insegurança. Então, Ana, obrigada por ter se desafiado mais uma vez, por estar aqui, que com certeza vai contribuir, porque tu tem uma trajetória, né, dentro do empreendedorismo. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho conosco, então, como foi essa tua trajetória, o que te levou a entrar para essa área, a ter um negócio, como que foi essa trajetória nesses 19 anos, né? Aham. Então, assim, eu sou formada há 19 anos em fisioterapia, né? Então, me formei em Criciúma, na Unesc, e já antes da faculdade já iniciei uma pós-graduação em estética. Terminando a faculdade, logo em seguida, já tinha concluído também uma pós-graduação em estética e nesse caminho eu segui durante a minha vida toda, né? Logo em seguida já comecei a trabalhar em cirurgia plástica, né? Com cirurgia plástica. Também trabalhava em salão de beleza, fazendo os tratamentos estéticos em salão de beleza. E a partir daí fui me apaixonando cada vez mais pelo processo do embelezamento feminino. Perfeito. Né? E daí então não parei mais. Aí quis montar a minha unidade, daí 16 anos que tu tem a clínica. E a clínica ela é focada em emagrecimento, né? Então, tu lida diretamente aí com a autoestima, o amor próprio dessas mulheres que querem se... A minha clínica é exclusiva de emagrecimento, o carro-chefe, né? O carro-chefe é o emagrecimento, mas também a gente inclui todo o processo do embelezamento feminino, que é a parte de gordura localizada, celulite, flacidez, toda a parte de rejuvenescimento facial, botox, preenchimento, perfeito. Né? Então, a gente já está englobando todos esses processos também. Ana, lá no início, né, que você se formou, começou a atuar junto com outros profissionais, tu sempre teve o sonho de ter a tua própria clínica? Como que foi esse start? Não, quero ter o meu negócio, quero empreender. Então, eu trabalhava no início em 2 empregos, né? Então, eu trabalhava numa clínica que era muito parecida com o que eu tenho hoje, né? Que também é franquia, sim, que era uma rede... E eu trabalhava lá em Florianópolis. E aí, como eu me formei muito cedo, fui embora de casa muito cedo, eu quis voltar para mais perto da minha família. E decidi, então, abrir meu próprio negócio, né? E aí eu conheci a Magras. A Magras também era um negócio iniciante na época. Eu vou fazer 16 anos de clínica, a Magras está fazendo 19, então... 3 aninhos também, eles também estavam iniciando no processo de franqueadores, né? E aí conheci toda a estrutura deles, conheci o propósito deles, os projetos e decidi que era isso que eu queria para a vida, né? Chapecó era uma cidade que não tinha ainda franquias de clínicas, né? Então, era uma oportunidade, porque eu estaria próxima à minha família e também eles de desbravar o oeste de Santa Catarina, porque só tinha algumas unidades mais no litoral.
Aí eu decidi, bom, vou unir o útil ao agradável, vou abrir uma empresa perto da minha família, precisava ser uma cidade grande, com mais de 100 mil habitantes, então era a única que tinha Entendi. possibilidade de ter uma unidade. E vim na cara e na coragem, disse, é isso que eu quero e decidi vir. Abri uma unidade que era ali na frente da UCEF, ali no bairro Santa Maria. Fiquei ali por um bom tempo, depois viemos para o centro, na Rua Guaporé. Fiquei ali por mais um bom tempo e agora a gente está ali na Marechal Deodoro, bem pertinho do Celeiro Center, que é aqui no centro também. Que legal. Ô, Ana, e assim, ó, nessa trajetória, com certeza teve muitos desafios, né? Processo, né? A gente vai evoluindo, o mercado mesmo vai evoluindo. Teve alguns pontos, assim, que tu se recorda, assim, nossa, esse momento foi desafiador. Quais foram os maiores desafios que tu enfrentou ao longo desses 16 anos empreendendo com a estética, com a Magras, no caso? Então, a vida é cheia de desafios, né? Quando eu fui embora numa cidade pequena, eu tive que aprender a andar de ônibus. Isso era um desafio, né? Sim. Imagine gerenciar uma clínica, né? Super jovem você iniciou, né? Eu tinha 24 Nossa. anos, né? Não tinha experiência em gerenciamento. Por isso que eu digo assim, ó, é muito importante ter alguém que nos acompanhe, sabe? Porque o meu sucesso é devido muito a ter alguém que me diga, olha, vai por esse caminho, vai por outro caminho, porque ser franqueada hoje em dia, claro que tem seus custos, tem seus desafios diários, mas também tem aquele respaldo de dizer... Um modelo de negócio, como eu né? faço, né? Porque se eu tivesse sozinha, com certeza no primeiro obstáculo eu ia dizer, não quero mais isso e deu, né? Então, assim, gerenciar uma equipe é muito difícil, né? E claro, tem todo o processo diário de fazer a coisa dar certo. E empreender hoje em dia é muito difícil, né? A gente não... Quem disse, né? Eu não tenho chefe e Tá tudo dominado. maravilhoso, né? A questão de ter que pagar boleto, de ter que cobrar cliente, né? Tudo muito complicado no início. Então, é sempre diariamente um desafio, né? Todo dia a gente encontra, por mais que a gente já esteja consolidado, que a gente já esteja no caminho certo, mas sempre tem aquele desafio Sim. que a gente precisa lidar. E o enfrentar o desafio hoje em dia é o mais difícil, né? Saber como lidar com o problema. O problema não é o problema é saber lidar com o problema, né? Então, esse que é o principal desafio hoje em dia. Ao longo desses anos também tu enfrentou, teve momentos de crise, né? Política, pandemia. Como foi a pandemia para você, pro negócio? Então, em 2019 eu estava com a clínica super bem estruturada aqui em Chapecó e eu me desafiei em abrir outra clínica em outra cidade, né? E aí veio a pandemia e isso me desestruturou, sabe? Tava com uma clínica no início, a gente sabe que todos os empreendimentos, por mais que a gente tenha respaldo de uma franqueadora, mas na pandemia ninguém sabia o que fazer, né? E aí foi um momento muito difícil, porque eu estava com 2 unidades, uma recém-inaugurada, porque fazia 1 aninho que ela estava viva, né? E a gente sabe que nos 3 primeiros anos são os anos mais desafiadores de uma empresa. E aí veio a pandemia, tudo fechando, a gente não sabia o que fazer, o que ia vir depois, e era um mês atrás do outro, e foi um desafio muito grande. Em 2021, eu resolvi fechar a unidade, porque aí tinha muita gente morrendo ao meu redor e eu estava um pouco assustada, né? Foi um momento que me deu medo de dizer, meu Deus, agora eu preciso me cuidar também, né? Sim, é que o empreender, quando você é a gestora do negócio, é decisões, né?
Você tem que saber decidir na hora certa. E decidir sem saber se é o certo ou o errado. Tu não tem uma certeza, né? Tem que fazer. Talvez né? tu não tivesse fechado, talvez... Mas quem podia dizer naquela hora se era a decisão certa ou não? Você tinha que decidir. Eu tinha que decidir e tinha muita gente ao redor também que dependia, né? Porque tinha funcionário, tinha muita coisa, né? Tinha cliente e tudo mais. Então, foi uma decisão bem difícil, né? Foi bem difícil. Mas a gente superou. Graças a Deus. Foi um uma momento de decisão... aprendizado, né? Para todo mundo, né? A pandemia foi um momento de reformular os negócios, de reestruturar, de olhar para coisas que talvez, estava fluindo tudo bem. Até a parte de redes sociais, eu penso que mudou muito, né? Da pandemia para frente. Sim. A forma de lidar com a rede social, porque quem estava bem posicionado estava na frente naquele momento, assim como quem não estava muito na rede social teve que correr atrás disso, né, para se posicionar. O online veio muito forte, né? Isso, essa divulgação, tudo. E assim, né, Ana, além de todos esses desafios, gerenciar uma equipe, né? Lidar com pessoas. Eu sei que você é uma pessoa que está sempre em constante evolução, que tu fez várias formações ao longo desses anos, mas como que é para você gerenciar equipes? O que você fez ao longo dos anos para lidar, né, com pessoas, com diferentes tipos de comportamentos, de perfis? A gente sabe que tem meses que a equipe tá redondinha, de repente alguém pede para sair. Como que é isso, né? Como que é gerenciar pessoas? Eu já tive que fazer curso de coaching para me entender e para entender quem tá comigo, porque não tem, né? A gente tem que saber o porquê que elas estão lá, o porquê de tudo que é o mais importante. Cada ser é único, né? Por que elas vão trabalhar, qual a motivação. Aí um dia tem uma que eu lidero, agora a gente está com uma equipe bem reduzida, eu lidero 7 pessoas. Mas são mulheres, né? E a gente sabe que lidar com mulheres, né? Não é muito fácil, porque tem um dia que uma tá na TPM, outro dia Problema em tá casa. com problema em casa, e assim vai. E todo dia tem que lidar de uma maneira diferente com cada uma, é a individualidade de cada uma, né? Assim, se tu já fez essas formações, tu sabe que como funciona falar com uma pessoa, não funciona falar com a outra. Sim. Se ela tem um perfil diferente, às vezes a forma de lidar tem que ser diferente. Então, entender de pessoas, né? Entender de pessoas. Além de tu entender do cliente, tu tem que, primeiro de tudo, entender a tua equipe. E tem que fazer elas entenderem os clientes que elas estão atendendo, porque cada um tem uma personalidade, né? Eu posso atender uma pessoa que gosta de muita explicação, como eu posso atender uma pessoa que não quer explicação nenhuma. Justo. Né? Que é mais objetiva, né? Então, a gente tem que saber lidar. É um guarda-chuva, né? Sim. Então, a gente tem que saber lidar com os nossos funcionários para eles saberem lidarem com os nossos clientes. Com quem vem ali. E assim vai, né? Então, claro, tem dias que tá tudo maravilhoso, tem meses que flui, no outro mês já não é tão bom assim, e vai, né? E é aquela coisa que a estabilidade não existe, né? Então, tem meses que super flui, como tu falou, e às vezes como vem os desafios, esse mês tá travado e aí a gente tem que se reinventar. Tem que pensar em novas estratégias. E aí, uma das coisas que tu falou, né, desde a pandemia, que muitos negócios fecharam. Então, em todos os ramos a gente vê, assim como tem muitos negócios que abrem, tem muitos negócios que não conseguem se sustentar ao longo dos anos, né? O que você acredita que é um diferencial que faz com que você se mantenha ao longo de quase 20 anos dentro da área, em crescimento, enfim? O que você entende que é um diferencial hoje para os negócios se sustentarem ao longo dos anos? Eu acho que a palavra principal é resiliência, né? A gente tem que saber se moldar novamente, se desmontar e se montar num curto período, né? Para que as coisas fluam e não desistir no primeiro obstáculo, né? Porque a gente sabe que é muito difícil lidar com pessoas, né? E depois da pandemia a gente sabe que às vezes não melhorou o que a gente esperava que melhorasse. Nas pessoas, né? Nas pessoas. E a pergunta era, já pensou em desistir? Muitas vezes. Quem empreende nunca pensou em desistir, me desculpe, mas eu acho que tu tá empreendendo errado. Porque os desafios, eles vêm e muitas vezes a gente questiona, né?
Só que tudo na vida é assim, né? Quem é casado e nunca pensou em desistir do casamento? Quem tá na CLT e nunca pensou em sair da CLT? Então, esses momentos de questionamento, eles também são momentos importantes, né? Porque, por exemplo, quando enfrentou um momento difícil na clínica e pensou em desistir, o que você fez para voltar para o eixo? Então, é o que a gente faz com esses momentos de dificuldade e com esses questionamentos. Tu lembra, assim, tipo, o que você fez ou o que você buscou? Então, teve momentos difíceis de, não sei se continuo. O que você, Ana, enquanto gestora, enquanto dona do negócio, que tem um monte de responsabilidade, pessoas, o que você buscou para voltar, né? Voltar a sentir gosto pelo teu negócio, voltar a ter o resultado que você gostaria? Então, a gente acha a motivação, a gente tem que se motivar todo dia para poder motivar as outras pessoas, né? A gente tem que achar força, não sei da onde, mas a gente acha. Então, assim, eu busco muito, muito na minha família, né? Esse amor, né? E eu tenho um amor, eu digo que eu tenho um amor pela Magras que assim, tudo acontece que eu vejo de me livrar, mas eu não me livro, sabe? Sim, dá pra ver que faz parte do teu propósito, né, Ana? Se você está há 16 anos com esse negócio, é porque já faz parte de você. E assim, eu tive oportunidade já de sair, sabe? Mas parece que tudo acontece de um jeitinho que vai e diz, não, você fica aí no teu cantinho que é aí que tu tem que ficar. É aí que você tem que ficar. Mas obviamente, né, Ana, eu já conheço a tua trajetória e além de ser gestora da Magra, hoje existe um novo projeto também em paralelo, né? Que é a Ana, enquanto profissional, enquanto bagagem de quase 20 anos empreendendo, hoje também dá espaço à Ana mentora, que vai auxiliar, que auxilia profissionais da área da estética a também se posicionarem no mercado, a também terem negócios lucrativos. Fala um pouquinho como que surgiu esse desejo, assim, de ajudar outros profissionais que estão iniciando nessa área da estética, que você já domina, né? Já trilhou um caminho. Então, num desses períodos que eu pensei em desistir, eu disse, não, vamos pensar em algo que eu possa unir o que eu carrego, né? Toda essa minha experiência para passar um conhecimento para as pessoas que sim, é necessário ter alguém que diga, vamos pensar junto, vamos fazer junto. Até na clínica, quando as pessoas chegam para emagrecer, quando a gente fala, ó, nós vamos trilhar o nosso caminho juntos, é mais fácil, né? A gente tira o peso que a gente carrega, que é tão pesado sozinhos, e divide, né? E esse objetivo de ser mentora surgiu com esse propósito, de fazer com que o peso do início não seja tão pesado, né? Então, assim, como eu tive a franqueadora que me apoiou em toda a minha vida e todo o meu início, eu quero poder ajudar as pessoas que estão iniciando na área da estética a dividir esse peso, a dizer, olha, será que é melhor assim ou assado? Poxa, eu já passei por isso, né? Então, nesse planejamento, eu posso né? te ajudar. Nesse planejamento, nesse mostrar o caminho, né? Que elas não sabem como trilhar. Isso. Às vezes, uma palavra, né? Alguma coisa, um insight muda tudo, né? Então, é esse o objetivo, clarear um pouco mais a trajetória dos iniciantes na área da estética. E isso realmente faz diferença. Como tu falou, seja no emagrecimento, seja em qualquer área. Quando a gente está acompanhada com um direcionamento, com um caminho a seguir, tu sabe o caminho. Você só tem que trilhar. Agora, quando você não sabe o caminho, você está sozinha, aí você fica, será que é por aqui? Será que é por ali? Fica muitas vezes fechado, e muitas vezes você paralisa. Tu tenta uma coisa e às vezes não sai com o resultado que você gostaria, e aí tu pensa que não vai dar certo para você. E obviamente que tudo é um processo, né? Isso. Então talvez não vai ser no primeiro ano, no primeiro mês, que ela vai ter o resultado que ela gostaria. Então, sozinha realmente se torna tudo muito mais difícil, né? E às vezes encurta o caminho, Óbvio. né? Porque a gente tenta de um jeito, não dá certo, tenta do outro, não dá certo, mas se alguém dissesse, não, vai por aqui que é mais fácil, né? É porque você já trilhou esse caminho, né, Ana? Então, em 16 anos de mercado, você tem como mostrar para as pessoas qual é o caminho mais fácil. Você já sabe qual é o caminho. Então, naquelas coisas que você errou, essas profissionais não precisam errar.
Isso mesmo. Então, eu sempre falo isso, não é que elas não vão conseguir sozinhas, mas talvez coisas que elas demorariam anos para trilhar, meses, tendo um direcionamento da Ana, mentora, que já tem uma bagagem, que já sabe o que funciona e o que não funciona, em meses elas vão colher o resultado disso tudo, né? Isso. E que tipo de profissional, assim, para que tipo de profissional é a tua mentoria? É para as pessoas que estão iniciando o seu caminho, né? Então, assim, a gente está em busca de pessoas na área da estética, que já está mais fácil, que já é o perfil, né? Mas, claro, as pessoas que queiram começar um negócio, porque a parte da gestão a gente também sabe, e a gente sabe que no início não tem muito segredo, né? Então, desvendar esse mistério não é muito difícil nas áreas iniciantes. Sim. Então, todos os profissionais que estão iniciando nessa área, a gente busca mais os profissionais na área da estética. Ô, Ana, e quais são os erros mais comuns que você vê, assim, olhando de fora, olhando desse lugar de pessoa que já tem uma experiência? Os erros mais comuns que os profissionais da área de estética cometem no começo, assim. Eu acho que assim, ó, quando a gente sai da faculdade, a gente não está preparado, a gente não tem aula de gestão, né? Então a gente quer atender e sai ansioso e sai querendo desbravar o mundo, né? E é complicado, porque a gente não consegue abraçar o mundo. Então, às vezes, querer atender todo mundo sem ter uma gestão de tempo, sem ter uma gestão de recursos, sabe? É esse o erro mais comum, é ser muito ansioso para querer as coisas. E a gente tem que dar uma calma, tem que dar uma pensada, às vezes delegar algumas coisas, ou às vezes ter mais a inteligência na hora de decidir fazer isso ou aquilo, sabe? Esse é o principal problema, assim, o principal ponto é a ansiedade, querer fazer tudo muito rápido, tudo muito agora, e não é assim. Esse percebo que é um erro comum em todas as áreas, né? Fazer, sem parar para planejar, sem parar para pensar numa estratégia, sem, tipo, não querer posso um resultado muito rápido, não querer perder não foi tempo, nem decidido, né? Não querer perder tempo em organizar os processos, em pensar como que eu vou captar clientes, como que eu vou encantar o cliente. Então faz muito tudo acelerado, sem uma estratégia. E aí o que acaba acontecendo? Não fideliza cliente, às vezes o atendimento não vai ser tão bom. Gera um monte de problema de uma coisa que deveria ser simples, né? Porque se você pensar, atender um cliente bem atendido é muito melhor do que atender 10 mal atendidos. Sim. Né? Então, se a gente pensar e diminuir um pouco o esforço na questão de energia desprendida, né? Sim. Em vez de desprender uma energia gigante para tentar dar conta de 10, 20, 30 leads num dia e atender uma ou duas ou três pessoas bem atendidas, você valoriza o teu trabalho, você valoriza o teu tempo, né? E a pessoa que está ali também é valorizada. E hoje em dia as pessoas querem ser valorizadas, né? Elas estão pagando por um procedimento e elas querem ter uma individualidade enquanto elas estão lá sendo atendidas. Então, eu não posso atender todo mundo como se fosse qualquer coisa, né? Qualquer pessoa, qualquer um. Não, cada um tem a sua história, cada um tem a sua individualidade. E é isso que a gente tem que prezar. E as pessoas estão perdendo isso, né? Estão fazendo com que tudo seja tudo, e não é bem assim. Né? Eu atendo muitas pessoas assim que... Simone, eu já invisto um valor expressivo em tráfego pago, eu já recebo muitos leads e eu não estou conseguindo converter. E aí eu vou olhar para a forma como está sendo atendido esse lead que chega, e existe uma robotização. Então, eu quero atender um número grande de pessoas, e aí eu não humanizo o meu atendimento. Então, o primeiro erro está ali. Não é nem na hora do procedimento. Porque na hora do procedimento já fechou a venda. Mas quantas vendas você deixa de fechar
por conta de não personalizar. Então, eu prezo muito por qualidade nesse atendimento inicial do que quantidade. Então, quando você começa a olhar, de fato, qual é a necessidade do cliente, o que ele está falando, o que ele está pedindo, a conexão, ela é muito maior ali. Sim. E a gente sabe que a venda é muito relacionamento. Preço é um detalhe, né, Ana? Preço é um detalhe. É importante? É. Mas se não houver essa conexão, se não houver esse relacionamento, ela acontece com muito mais dificuldade. Ela acontece quando, de fato, o cliente queria saber preço. Preço. Mas... E se por preço vem, por preço vai. Então, o cliente que chega por preço, se você falar 50 ou 100, para ele não vai fazer muita diferença. Porque se no outro lugar ele achar por 40, ele vai embora, né? Então, a questão é atendimento. Eu sempre falei para as minhas funcionárias, para todas que entram na clínica trabalhar, eu sempre digo que o atendimento da clínica precisa ser igual, elas têm que atender os clientes como se fosse a tua mãe pedindo ajuda, sabe? Então, assim, eu preciso que seja um atendimento bom para que os clientes queiram estar lá. Porque se for mais ou menos, não é agradável, né? E aí tu perde com facilidade. Qualquer lugar vai, né? Realmente, assim, eu vejo que esse diferencial do atendimento, da humanização, ele ganha, né? Ele sempre vai ganhar. Sempre vai ganhar. E aí, Ana, falando da tua mentoria, eu sei que os pilares, né? A gente desenvolveu elas juntas, enfim. Mentalidade, posicionamento e estratégia. Quanto você vê que isso é importante para o conjunto, né? Do negócio, para funcionar? Sim. Então, a gente tem que ter sempre em mente que tem coisas importantes no negócio, que não é só o atendimento que preza, que não é só a gestão, né? Então, é um conjunto, né? É um conjunto. Para fazer um negócio dar certo, tem que ter esse conjunto bem estruturado, né? Então, na mentoria, a gente desenvolve essas estratégias, esses pilares, para que você construa um negócio sustentável em cima de pilares bem estruturados, né? E você dá o acompanhamento, né? Para que ela vá vivendo esse processo também, né? Isso, a gente dá um acompanhamento de 6 meses ou 1 ano, conforme decidir. E crescemos juntas. Justamente. Porque ao longo desses meses, por exemplo, 6 meses, 1 ano, ela vai aplicando as estratégias e ela vai trazendo os desafios também, né? E a gente sabe que nesse início é fundamental ter alguém ali como um suporte. Tipo, não tá funcionando. Com quem eu falo? Porque às vezes a gente tende vou compartilhar em casa. Mas às vezes as pessoas não têm noção nenhuma do teu negócio. E aí, às vezes, o tipo de retorno que a gente tem mais desmotiva do que motiva. É muito fácil dar palpite nas coisas que a gente não tem conhecimento, né? E às vezes nem sempre é o que a gente tem que fazer. Justo. E aí, um dos pilares, né, mentalidade, que eu também trabalho bem forte dentro da minha mentoria, é porque às vezes a pessoa ela quer ser uma empreendedora, mas ela não tem mentalidade de empreendedora. Ela nem se enxerga como uma empreendedora de sucesso. Então, mentalidade é o primeiro passo. É o primeiro passo para você ter um negócio lucrativo, sustentável. Você precisa acreditar no teu negócio. Você precisa se enxergar como essa mulher que vai faturar tanto, né? Porque senão vai vir a melhor estratégia e você não vai conseguir aplicar. Então, preparar a tua mentalidade, preparar tudo isso antes para que aí, de fato, você consiga se posicionar. Você tenha segurança para aplicar as estratégias, né? Isso vai fazer diferença no conjunto, né? Porque os desafios, eles são inerentes, né? E a forma de como você trata voltando, né? Os problemas vão vir, né? A forma que você conduz a tua inteligência emocional para que você trate o problema de uma maneira que não exista monstros, né? Não existem monstros. Porque todo problema tem uma solução. Você vai ter que tratar o problema da melhor forma para que não vire um problema maior, né? E que seja focado no positivo, sabe? Eu sempre digo assim que a gente precisa energizar, né? Às vezes a gente tá com uma energia baixa, a gente tá desmotivado, normal, todo mundo tá. Mas a gente precisa fazer movimento positivo para que aconteça as coisas da forma que a gente
quer que aconteça, né? Então, focar nas soluções positivas, trazer a solução para o problema e não simplesmente o problema, né? Então, é isso, assim, tem que ter uma mentalidade de vencedores, né? Sim. Porque senão a gente imagina cai assim, na vala comum, né? Imagina assim, se você é a gestora, né? Então, muitas vão começar sozinhas, mas dali a um tempo vai ter uma equipe, vai ter pessoas para ajudar, vai delegar. Se você for a pessoa que só reclama, o que já começa o dia, sabe, com aquela energia lá embaixo, não anda, não funciona. O teu cliente sente essa energia. Sim. Né? E eles chegam na clínica e eles observam e sabem tudo o que acontece. Por mais que você queira esconder, mas eles sabem até que você não está no teu dia bom, né? Então, um cliente, ele é perceptivo, ele percebe as coisas que acontecem. E a gente tem que saber que o problema ficou lá fora e aqui a gente está lidando com outras coisas. Né? Com certeza. Porque, assim como no trabalho, na vida pessoal, a gente vai ter desafios, né? Então, é como a gente, focar na solução e não no problema, né? Focar na solução, porque todo problema tem uma solução. Sim. Desde que você queira encontrar essa solução. Então, tem pessoa que para cada solução acha um problema, né? Mas, Ana, é muito bacana, né? Conversar contigo sobre essa jornada, ver o quanto você pode agregar na vida de outras profissionais, né? Então, muitas profissionais que estão se formando agora, ou que se formaram, que estão perdidas, né, nesse processo, a tua mentoria é justamente para essas profissionais, né, que querem um novo olhar, que querem um acompanhamento, que se sentem sozinhas às vezes na jornada, né, de tipo, não sei se estou fazendo certo, não está funcionando, tô com vontade de desistir, não desista, né? Isso. Qual que é a mensagem que tu pode passar para elas? Não desistir no primeiro obstáculo, né? É simples, é ter resiliência, é ter comprometimento com o teu propósito. Eu acho que a gente tem que estabelecer uma meta de vida, né? E traçar um caminho para a gente conseguir chegar onde a gente quer, né? O processo é muito importante, mas o destino tem que estar claro na nossa cabeça, né? Então, vai ter complicações durante ali o caminho, mas não dá para desistir no primeiro obstáculo. Principalmente se é algo que a pessoa gosta de fazer, né? Porque tu é a prova disso, que para o negócio crescer de forma sustentável, você precisa ter estratégia, você precisa ter posicionamento, liderança, mas amor pelo que faz. Porque como tu falou, vários momentos tu teve a oportunidade de sair desse negócio. Mas tu não saiu, porque isso mostra que você ama o que tu faz, que você se encontrou, que é o teu propósito. Então, se a pessoa percebe que ela gosta do que ela faz, porque se ela não gosta, aí tem muita solução, né? Aí ela vai encontrar muitos desafios e ela não vai conseguir lidar. Mas se ela gosta da área, se ela, né, e se encontrou nesse propósito, não estou conseguindo lidar com as coisas. Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar nesse processo? Que aí é pessoas que já trilharam o caminho dela, né? E a estética é muito bonita, né? Eu sou formada em fisioterapia, eu tenho toda a bagagem das doenças. E do cuidar, né? E do cuidar. Mas, assim, dentre todas as possibilidades que a faculdade proporciona, a estética é um caminho que você cuida da beleza das pessoas, da felicidade, você transforma a vida delas. Tem clientes que chegam sem poder amarrar o sapato e saem da clínica correndo, sabe? Então, correndo no sentido de poder se movimentar, né? Sim. O processo mesmo, né? E que gratificante é ver esse processo acontecendo, né? Clientes que chegam tomando muitos remédios e saem depois sem tomar medicação. Então, assim, é uma evolução que você consegue entregar para o cliente. No meu ramo ainda, que é emagrecimento, que a gente tá super em alta hoje em dia. E necessário, né? Tá um problema mundial e daqui em 2050 já tem estudos que dizem que a metade da população vai estar com sobrepeso ou obeso. Então, assim, é uma doença mundial, né? Então, todo mundo na família tem alguém que está acima do peso ou que sofre com alimentação. Então, cuidar dessas pessoas é bom, né?
Isso inclui também a beleza, a saúde, o bem-estar, a autoestima, relacionamento, Qualidade de vida, né? de vida. Muitas coisas. E a gente consegue proporcionar para o cliente uma melhora. Né? É visível, né? É visível e é muito gratificante. Os clientes são gratos pela vida que a gente consegue proporcionar para eles. Isso é muito bom. É realmente um propósito lindo, né, Ana? Tanto na parte da clínica do emagrecimento, porque você devolve tudo isso para as pessoas, assim como você você visualiza os profissionais, né? Que chegam perdidos, que chegam sem um caminho, e aí daqui meses você vê que eles, nossa, o quanto evoluíram nessa questão em empreender, né? Então, realmente a tua trajetória, ela é muito linda e inspiradora, tá? Queria te agradecer por ter se desafiado, por estar aqui compartilhando. Tenho certeza que inspirou muitas mulheres que ou querem empreender, ou que já estão no processo e que muitas vezes sentem vontade de desistir pelos desafios, que a mensagem é essa, né? Os desafios, eles vão existir. Seja com 1 ano, com 2, com 3, com 15 anos, eles vão existir. Porque isso faz parte da vida, né? A gente só evolui também por conta dos desafios. Porque se não existissem desafios, a gente continuaria sempre na mesma, né? Isso é muito bom, né? Então, muito fácil. Gratidão por você ter estado aqui hoje. Foi um prazer ouvir um pouquinho mais da tua história. E deixa um recadinho aí, fala como que as pessoas te encontram, né? Se profissionais da área da beleza que se identificaram, como que elas encontram você e como que as pessoas também encontram a clínica. Primeiro, eu quero te agradecer, então, pelo convite e dizer que eu sou muito grata também por estar perto de você, tanto nas mentorias. O meu Instagram, então, é Ana P. Bodanese. A Magras é Magras_Chapecó. A Magras se encontra na rua Marechal Deodoro, 454, na esquina com a Pio 12, então é bem no centro da cidade. E vai ficar muito feliz em receber todo mundo lá, Vou né? ficar feliz em receber todo mundo lá. E quem quiser também saber mais sobre a mentoria, é só te mandar uma mensagem lá que você vai estar tirando as dúvidas, né? Obrigada, Ana. Obrigada por esse também. tempo, tá? Obrigada. Gente, então esse foi mais um episódio do nosso podcast Mulheres de Impacto. Toda semana aqui um novo episódio com histórias reais, histórias de superação, de desafios, histórias inspiradoras como a da Ana Paula. Não perca o próximo episódio.